Olha, campeão, se você ainda tá naquela fase de mandar textinho carente, fazer discurso de "você vai se arrepender de me perder", ou se esforçando para provar que é um presente de Deus, parabéns, você é o combustível do ego dela. E spoiler, ela tá adorando. Agora, se quiser realmente desmontar a torre de marfim onde ela acha que mora, o segredo não é músculo, não é charme, não é enrolação de poeta barato. É silêncio. É desapego puro. E não esse teatrinho patético de postar fotos sorrindo forçado só pra ela ver. É sumir como se ela fosse um aplicativo que você desinstalou e nem lembra mais a senha. Esse tipo de corte não faz barulho, não faz escândalo, mas corrói. E aí, meu amigo, não importa se ela se acha a última bala de menta do pacote, a ausência começa a incomodar. Primeiro é um, ué, ele sumiu? Depois vira um, por que ele sumiu? E por fim, aquela coceira mental que ela não consegue calar, porque o ego dela, acostumado a te ter ali feito pet na coleira, começa a passar fome. A parte boa? Você não pede pra voltar, não se explica, não prova nada. Você apenas desaparece. E o mundinho cor-de-rosa dela começa a rachar sozinho. E não é amor que vai trazer ela de volta. É o desespero de perder o controle que ela achava que tinha sobre você. E quando você entende que quem dita o jogo é quem não precisa jogar, você para de reagir. E começa a fazer ela dançar a música que você escolhe. Agora, vamos combinar uma coisa. Esse conteúdo tá aqui porque alguém antes clicou, curtiu e fez o mínimo. Então não vem bancar o espertinho que só consome e some, porque até o YouTube ignora quem não se engaja. Faz a sua parte. Curte, se inscreve e solta aquele gratidão pro algoritmo. Não é por mim. É pra garantir que mais homens parem de ser buffet livre pro ego alheio. Pronto. Sem choro, sem drama. Só tapa. Número 1. A natureza do orgulho feminino. O orgulho feminino, meu amigo, não é um acaso do destino nem um traço de personalidade. É uma fortaleza de luxo construída com tijolos de validação, cimento de atenção e vigas de controle emocional. Desde criança, ela é alimentada por uma cultura que canta a mesma musiquinha. Você é o prêmio. Você decide, você escolhe quem serve e quem não serve. Traduzindo, o mundo ensinou que a mesa é dela e você, se der sorte, pode pedir uma cadeira, se não atrapalhar a vista. E sabe o que acontece quando um homem chega todo cheio de mimo, elogio diário e prontidão de aplicativo de entrega? Ele não vira o especial. Ele vira mais um NPC previsível na história dela. O que é previsível perde valor mais rápido que notícia velha. Quando o orgulho dela está inflado, sua atenção não vale nada. Vira moeda de centavo, distribuída a rodo, porque ela acredita que pode resgatar quando quiser. Você, sempre ali, pronto para responder na primeira notificação, com a coleira do príncipe encantado no pescoço. E é nesse ponto que até o homem mais decente, fiel e presente, começa a derreter o próprio valor, porque confundiu atenção com cuidado, confundiu disponibilidade com amor e esqueceu a regra básica do jogo mental. Quanto mais fácil de conseguir, menos interessa. É aí que entra o desapego letal. Ele não é simplesmente ignorar, porque ignorar qualquer um pode fazer. O desapego letal é fechar a torneira da validação, arrancar o tapete do controle e colocá-la num território que ela odeia, o da incerteza. E nesse território, adivinha? Ela não sabe mais se você está na sala ou já foi embora pela porta dos fundos. E quando isso acontece? Pela primeira vez, ela sente um gosto que não gosta. Vulnerabilidade. E é aí que o jogo começa a virar. Mas só para quem sabe jogar sem pedir a bola. Número 2. O que é desapego letal? Primeiro, vamos tirar da sua cabeça essa ideia infantil de vou sumir 2 dias para ver se ela sente minha falta. Isso é coisa de adolescente emocionado achando que está jogando xadrez quando na verdade está jogando dama sem as peças. Mulher experiente fareja esse teatrinho há quilômetros. O desapego letal é outra liga. Não é frieza de novela, não é ciúmes estratégico e muito menos vingancinha passivo-agressiva. É a decisão calculada e definitiva de cortar o fornecimento de tudo que mantinha o ego dela alimentado. Sua atenção, sua presença, sua energia.
É como puxar o cabo de energia de um castelo iluminado e deixá-lo no breu. Ele não nasce de raiva, porque raiva ainda é emoção, e emoção ainda é conexão. Desapego letal nasce do autocontrole absoluto, de olhar para a situação e pensar: parabéns, você conseguiu, a fonte secou. Sem aviso, sem textão de encerramento, sem indireta nas redes. Você apenas some. Não fica na sua, desaparece. E não é só parar de mandar mensagem. É sumir dos lugares que vocês frequentavam, cortar qualquer gesto que possa ser interpretado como esperança, eliminar qualquer rastro de necessidade. É agir como se ela tivesse sido um personagem de série ruim que você abandonou na segunda temporada e nunca mais se deu ao trabalho de procurar no streaming. O impacto? Devastador. Porque de repente o sol não nasce mais do mesmo lado. O vazio não tem substituto rápido. E o orgulho dela começa a sentir sede. Ela vai inventar teorias, vai caçar migalhas, vai tentar puxar sua gravidade de volta. Mas quanto mais tenta, mais percebe que não tem mais alcance sobre você. É aí que você deixa de ser mais um satélite girando em volta dela, e vira o planeta que saiu de órbita, levando toda a força que ela achava que controlava. E o silêncio? Ah, o silêncio. Ele não só fecha o canal de comunicação, ele destrói por dentro tudo o que ela acreditava saber sobre você. Número 3. O poder psicológico do silêncio. O silêncio, meu amigo, é a lâmina mais afiada que você pode usar. Ele não deixa hematomas para ela postar no Instagram, mas vai corroendo por dentro, milímetro por milímetro. É o buraco no teto que começa pequeno, mas que com o tempo desaba o telhado inteiro. Enquanto palavras podem ser rebatidas, justificativas podem ser distorcidas e discussões viram palco para o teatrinho dramático dela, o silêncio é o que ela mais odeia, impossível de controlar. Ele não dá roteiro, não dá pista, não dá palco. O silêncio entrega a ela um espelho. E a única coisa refletida são as próprias inseguranças que ela passa a vida escondendo. Quando você cala por completo, não está apenas fechando a porta. Você tranca, reforça com barras de aço e joga a chave no fundo do oceano. E aí começa o show. O cérebro humano detesta lacunas. Ele precisa preencher. Primeiro ela se convence de que nem liga. Depois começa a imaginar que você está com outra. Mais tarde, começa a se perguntar se o problema foi ela. E é nesse momento que o orgulho dela, aquele que parecia concreto armado, começa a rachar como reboco velho. O silêncio é um veneno de ação lenta. Não explode, não queima, mas corrói cada muralha emocional que ela tinha erguido. E quanto mais ela tenta entender, mais você cresce dentro da mente dela. Porque você deixou de ser previsível e escapou da coleira. Agora você é o enigma que ela não sabe decifrar. E aqui vem a parte onde muito homem joga tudo no lixo. Quebra o silêncio cedo demais. Manda mensagem impulsiva, tenta explicar seu lado, ou cai no truque da provocação. Pronto. Todo o efeito psicológico que você estava cultivando vira pó. O silêncio, quando levado até o limite, não só desperta curiosidade, ele cria necessidade. E necessidade, meu amigo, é o combustível que transforma qualquer rainha intocável na pessoa que vai te procurar. Não por amor, mas para recuperar o controle que você arrancou dela sem pedir licença. Número 4. A fórmula do desapego letal. O desapego letal não é truque de improviso, não é ver no que dá, e muito menos aquele showzinho de drama que você acha que vai impressionar. Ele é metódico, cirúrgico e, principalmente, exige que você dome o seu instinto mais burro, o de reagir quando acha que está perdendo ela. Aqui vai a receita direto ao ponto. Passo 1. Remova sua presença física e digital. E não é diminuir, é sumir. Você deixa de aparecer nos lugares que frequentavam juntos. Apaga sua sombra das redes sociais dela. Nada de curtidas, nada de comentários, nada de stalkeada nos stories deixando rastro. Para ela você simplesmente evaporou. Passo 2. Zere qualquer resposta emocional. Se ela entrar em contato, você não responde com raiva, não responde animado e nem com aquela frieza fake que grita, tô fingindo que não ligo. Você não responde. A ausência é a mensagem. Passo 3. Mantenha a rotina como se nada tivesse acontecido. E não é fingimento, é real. Treina, trabalha, estuda, avança.
A sua vida não está em pausa esperando o capítulo dela. Você mostra, sem falar uma palavra, que o seu mundo gira muito bem sem ela. Passo 4. Invista pesado na sua evolução. Apareça melhor, mais forte, mais inteligente e mais valioso do que antes. Não para apostar e provocar, mas porque você realmente subiu de nível. O objetivo é simples. Quando ela te cruzar de novo, entender que não só você sobreviveu, mas que agora está ainda mais inacessível. Cada passo tem um motivo. A ausência física digital apaga o contato visual e simbólico. A falta de reação emocional arranca dela o controle do jogo. A rotina intacta prova que você é independente. A evolução pessoal transforma sua ausência num lembrete doloroso de que ela perdeu algo em ascensão. Aplicado direito, esse método não só tritura o orgulho dela, ele reprograma a forma como ela te enxerga. E aí começa o ciclo inevitável. Primeiro ela ignora, depois estranha, depois se incomoda, depois quer de volta. E, finalmente, entende que não manda mais em nada. E antes que você continue achando que vai aprender a jogar esse jogo só de graça aqui, vamos ser claros. Tá cansado de ser o capacho premium, o cara que aceita qualquer migalha e ainda agradece? Pois é, chegou a hora de parar de ser figurante na vida dela. Lá na descrição, tem um livro digital pronto para te ensinar a ser um desafio de verdade, a colocar qualquer mulher no lugar dela sem frescura e sem ajoelhar. O mundo não sente pena de coitados. E se você não assumir a postura de quem dita as regras, vai continuar sendo o idiota que aceita tudo. Escolhe, ou você domina o jogo, ou continua sendo jogado. Número 5. As fases da reação dela. Quando o desapego letal é aplicado com precisão cirúrgica, não tem mistério. Ela vai seguir um roteiro psicológico tão previsível que você poderia apostar dinheiro no resultado. É como assistir a mesma série pela 10ª vez. Você já sabe as falas, mas continua rindo da parte em que o personagem tropeça. Fase 1. Negação. O orgulho dela entra em cena com todo o figurino. Ele só tá fazendo charme, logo volta como sempre fez. Na cabeça dela, você ainda é aquele cachorro fiel que só saiu para dar uma volta no quarteirão. Controle total. Na mente dela, o trono está firme. Fase 2. Dúvida. O silêncio se arrasta. Ela começa a olhar para o celular e pensar: ué, será que ele não volta? Pequenas fissuras começam a aparecer na muralha de autoconfiança. Algo mudou, mas ela ainda tenta se convencer de que não é nada demais. Fase 3. Desconforto real. Agora o vazio começa a pesar. Ela percebe que o seu sumiço não é férias, é mudança de endereço. Surgem as tentativas indiretas. Postagem provocativa, indireta nas redes, mensagem casual fingindo que lembrou de você por acaso. É teste puro. Ela quer medir se você ainda morde a isca. Fase 4. Obsessão. Nada funcionou. É aqui que você começa a morar de graça na cabeça dela. Ela revisita memórias, reanalisa conversas antigas, começa a se perguntar se o problema foi ela. O orgulho, que antes era armadura, vira corrente no pescoço. Fase 5. Submissão. O enredo chega no clímax. Não é mais se ela vai te procurar, é como vai fazer isso sem parecer que perdeu. A rainha intocável que achava ter um harém infinito começa a considerar a única opção que não queria: admitir que precisa de você de volta. Esse processo pode durar dias, semanas ou meses, dependendo do quão forte era o vínculo e do tamanho do ego em jogo. Mas o padrão psicológico é o mesmo. E aqui vem o ponto que separa homens de meninos: não quebrar o ciclo. A maioria estraga tudo quando cede no primeiro sinal de reaproximação. Se você entende o jogo, sabe que cada fase é uma peça no efeito dominó. Derrubar antes da hora só serve para ela recolher os pedaços e reconstruir o castelo. Número 6. Os erros que quebram o efeito. O desapego letal é como uma armadilha montada com precisão milimétrica. Você gastou tempo, paciência e autocontrole para posicionar cada peça. E aí, num momento de burrice, pisa no próprio mecanismo e liberta a presa. Erro 1. Voltar cedo demais. Clássico. Você resiste alguns dias, talvez semanas,
Mas basta ela mostrar o mínimo interesse, um oi despretensioso, um like numa foto, e você já está de volta abanando o rabo. Resultado: ela entende que seu desapego era só teatro barato. Toda a autoridade que você construiu evapora em segundos. Erro 2. Aceitar migalhas. Ela manda um oi sem assunto, comenta algo irrelevante, reage a um story. E você responde como se fosse o convite para ir jantar com o presidente. Parabéns, você acabou de confirmar que qualquer farelo de atenção dela ainda te alimenta. Controle devolvido. Erro 3. Mostrar que está abalado. Não importa se por dentro você está em guerra civil emocional. Se deixar transparecer, perdeu. Indiretas, postagens melancólicas, mudanças de humor escancaradas. Tudo isso grita: ainda estou conectado a você. E adivinha? Isso mantém o ego dela bem nutrido. Erro 4. Jogar indiretas nas redes. Frases enigmáticas, músicas com letras sugestivas, fotos com legenda de duplo sentido. Tudo isso quebra o enigma que você criou. É como fazer greve de silêncio e, ao mesmo tempo, colar bilhetinho na porta dela dizendo que sente falta. Cada um desses erros já é suficiente para arruinar tudo sozinho. Mas quando combinados, não apenas destroem o efeito, eles confirmam que ela ainda é o centro do seu universo. O desapego letal só é letal quando é total, consistente e inabalável. E aqui está o ponto final. Não basta não errar, é preciso tornar o desapego irreversível. Mesmo que ela volte, o jogo nunca mais pode ser o mesmo. Se você entrega o controle de novo, toda essa reconstrução vira só mais uma história dela para contar rindo com as amigas. Número 7. Como tornar o desapego irreversível. O verdadeiro poder do desapego letal não está em fazer ela rastejar por alguns dias. Isso é só o aperitivo. A vitória real é garantir que, mesmo que ela volte, nunca mais toque no volante da sua vida. Desapego irreversível é quando a ausência deixa de ser uma fase e vira a sua nova forma de viver. Passo 1. Nunca volte para o cenário antigo. Se antes você era o garçom 24 horas do ego dela, sempre disponível, sempre cedendo, sempre dizendo sim, essa temporada acabou. A volta dela, se acontecer, não é um recomeço no mesmo campo de jogo. É outro jogo, com regras suas e onde ela não tem manual de instruções. Passo 2. Mantenha a escassez de atenção. Agora, sua atenção é como diamante, rara, valiosa e cara de manter. Nada de responder no mesmo minuto, nada de estar sempre acessível, nada de voltar a ser previsível. Ela precisa entender que qualquer vacilo da parte dela pode custar caro e não tem reembolso. Passo 3. Torne seu valor inegociável. Continue investindo em si mesmo como se a relação não existisse. Corpo melhor, mente mais afiada, conexões novas, vida ativa. Quando ela perceber que não é mais o centro do seu mundo, mas apenas um detalhe opcional, o eixo do poder muda para sempre. Passo 4. Mentalidade de abundância emocional. Você não depende mais de uma única fonte de afeto ou validação. Se ela ficar, é porque quer, e não porque você precisa. E se for embora, você continua inteiro, porque já entendeu que a escassez de autoestima é que mantém homens de joelhos. O desapego irreversível é o estágio final da transformação. Você deixa de ser o homem que corre atrás para manter uma mulher, e se torna o homem que qualquer mulher teme perder. Não porque você ameaça, mas porque agora ela sabe que não tem mais a coleira. O fechamento precisa ser brutal. Não só na mente dela, mas na sua. A partir daqui, você nunca mais negocia seu valor. Nunca mais. Fechamento brutal. Um homem que não precisa de uma mulher é o único que ela não consegue substituir. Esse é o ponto final, a sentença sem direito a recurso. Não importa se ela tentou te apagar da memória, se colecionou novos interesses, ou se fingiu que seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Quando você some de verdade, quando reconstrói cada parte de si e mantém o silêncio até ele deixar de ser estratégia e virar identidade, o orgulho dela desmorona. O que destrói não é o seu corpo distante,
É a ausência da dependência emocional que ela jurava que você tinha. O desapego letal não é uma vingança adolescente para fazer ela sofrer. É a prova viva de que você não vive de migalhas, não pede permissão para existir e não coloca seu valor em liquidação só para receber atenção. E quando ela percebe isso, quando a ficha cai de que perdeu o acesso a um homem que não se vende por um oi e meia dúzia de emojis, é aí que o ego dela é esmagado. Porque não existe cura rápida para essa ferida. Ela vai sentir no silêncio que não responde, no tempo que não volta, nas noites em que o celular acende e não traz a sua mensagem. E você vai estar ocupado vivendo, evoluindo, se tornando cada vez mais distante, mais raro e mais caro. Até o ponto em que, mesmo que ela volte, você já não é o mesmo. E ela nunca mais terá a versão de você que acreditava controlar. O jogo termina quando você deixa de ser uma opção na prateleira e se torna o padrão que ela nunca mais vai alcançar. E nesse dia você não vence ela, você vence você mesmo.